E agora? E agora? Ah, agora foi. E a Anne tá aqui. Deixa eu ver se a Anne já entrou. Ah, entrou. A Anne. Ai. Oi! Oi, Mel! Oi, Anne, tudo bom? Tudo e Não, você? tudo bem. Não, eu estava aqui tentando aprender com a Bianca como é que fixa aqui embaixo, sabe, o nome da live. E aí a minha filha Sei, estava me ensinando. E aí, tá tudo bem, Lani? tudo e você? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Na loucura, né? Na Assim, loucura. tudo É. voltando, abre, fecha, né? Ah, isso é uma loucura, né? Eu te falei que eu estava até a semana passada ouvindo que nós temos 2.500 decretos diferentes para municípios de como funciona primeira fase, segunda fase, abre, não abre. Gente, é uma loucura, né? Como é que você consegue organizar isso, planejar isso numa rede de franquia? Franqueado não sabe se abre, se não abre, se pode, se não pode. É uma loucura isso, né? Eu É acho uma loucura. é É uma uma loucura. loucura. Como é que a Mas de, gente faz, né? mas de qualquer forma, eu acho que o momento agora está pedindo para a gente cuidar muito da gente, sabe, Anne? Eu estou percebendo que a gente fala de transformação digital, a gente está falando de inovação, a gente está falando de novos modelos de negócio, mas eu acho que mais importante que tudo é a sua transformação pessoal, porque o que a gente transfere para a nossa empresa, eu acho que isso é importante. Se eu não fizer a minha transformação, a Nova Prata não se transforma, né? Verdade, Porque da mesma verdade. forma, a tua empresa, se a gente não tiver realmente fazendo a nossa transformação pessoal, a gente não vai conseguir colocar isso para as empresas que estão aí, né, no mercado. Eu acho que é uma transformação muito mais interna do que transformação digital, do que modelo de negócio. Eu acho que é realmente o visionário, o dono do seu próprio negócio, entender que o mundo mudou. E ele tem que estar mudado dentro dele, né? Ele tem que estar fazendo a evolução dentro dele para poder passar isso para a equipe, para os negócios, tal. Então é uma coisa muito mais profunda do que a gente hoje escuta. Eu acho que é um exercício bem mais profundo de entender como é que as pessoas vão estar hoje se relacionando, a falta que a gente tem, né, de contato com as pessoas, tudo isso, acho que tá muito bagunçado. É um momento de todos nós, né? Todos os negócios estão sendo repensados, né? E quando a gente começa a falar, né, do touchless, o que seria o touchless, sabe, Mel? Que todo mundo está falando, que a gente está ouvindo em todos os lugares, que é um termo em inglês, né? Que significa sem toque. Porque a gente vem até hoje, né, em todas as experiências que a gente projeta de loja, sempre buscando todos os sentidos. E um deles é o toque, né? Um deles você experimenta com toque, mas não é o único sentido, né? Então a gente trabalha também com a visão, com o olfato, com a audição, com outros sentidos que complementam toda uma experiência sensorial, né? E o que a gente vem vendo, né, vai vendo cada vez mais nesse movimento de touchless, principalmente é a questão de você criar procedimentos para cada negócio, para que o consumidor se sinta seguro, né? Porque hoje, se você for num shopping, se você teve a oportunidade de ir para ver, ou porque a maioria das pessoas estão evitando de ir, mas se você vai, uma das maiores preocupações hoje é você se sentir segura, né? Então, você criar procedimentos, principalmente de cada negócio, porque cada negócio é único, né? Cada negócio tem a sua particularidade. E utilizando de algumas questões de tecnologia que vão nos auxiliar, principalmente nesse movimento, né, de touchless. Então, primeiramente, criando procedimento para cada negócio. Então, se você tem uma ótica, você vai criar um procedimento para isso, para que o cliente, primeiramente, se sinta seguro. Se você tem uma loja de roupa, a mesma coisa. Se você tem um supermercado, a mesma coisa. Mas a gente vem com todo esse movimento, primeiramente falando o que é touchless. Depois a gente vai falando um pouquinho mais o que a tecnologia vem, que pode ajudar e o que
questões simples também podem ajudar o lojista, porque às vezes só a tecnologia, o lojista não tem condição nesse momento de colocar uma tecnologia para criar uma experiência, mas você criar artifícios que criem experiências também, né? Porque eu acho assim, quando a gente fala, a gente é muito touch, né? Brasileiro, principalmente, a gente é Sim. super touch, né? A gente gosta de tocar. E o que eu acho que o grande desafio de vocês hoje, e você sabe que eu te admiro muito pelo seu trabalho, eu acho que a forma como você enxerga a arquitetura, a forma como você enxerga o ser humano, porque eu acho que é muito legal a gente trazer o melhor do humano, inclusive para a arquitetura. Né? Como a gente está trazendo o melhor do humano para a tecnologia, como a gente tem que trazer o melhor do humano para o jurídico, porque se a gente não entender hoje muito bem o humano, nem você vai fazer seu trabalho legal, nem eu vou fazer o meu. Mas o que eu acho que é um grande desafio é com todo esse touchless. Não pode criar atrito, não pode tocar, não pode. Como é que eu vou criar uma experiência de conexão? Como é que eu vou conseguir, como é que a gente vai conseguir, no ponto de venda, criar a conexão do cliente? Porque o cliente tem que se conectar para comprar. Ele tem que se conectar. Muito mais quando você não fala, não é que eu vou no supermercado ou eu vou numa farmácia. Tirando supermercado e farmácia, não, eu vou comprar uma bolsa para mim. Né? Como é que eu vou entrar numa loja e com todos esses protocolos, não pode isso, não pode aquilo, tem que pôr gel, como é que eu vou... Qual é o grande desafio de vocês? Eu acho assim, como é que eu vou criar conexão para a Melita realmente, para eu fazer a minha consumidora comprar a bolsa? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A conexão no touchless, eu acho. Você vai criar através de artifícios, né? Então, você vai criar através de experimentação e de experiência. Então, por exemplo, numa loja de roupa, como você vai criar experiência para o seu cliente, né? Primeiramente, criando o ambiente, né? Então, desde a comunicação visual que você tem na entrada, a música, a questão dos manequins. Abri uma loja agora, semana passada na China, que eu queria até mostrar as imagens aqui, mas eu acho que só você consegue mostrar a imagem, Mel. Eu estava tentando aqui, mas eu acho que eu não consigo pôr imagem aqui. Eu estava tentando ver se eu consigo pôr imagem. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho mais dessa loja. Ela abriu semana passada e ela foi executada, foi desenhada pelo arquiteto Denzel Paul, né? O escritório, um dos maiores referências hoje de design, de varejo, de retail design. E ele utilizou de um artifício, ela foi projetada antes, mas montada e aberta agora pós-pandemia. Ele utilizou de 360 graus, chama Bala Bala, a loja. É uma loja para crianças, é uma loja de roupa infantil. E ele fez nos pilares os 360 graus de exposição. Então, ele criou um movimento na loja inteirinha, com manequins e todo o visual merchandising 360. Então, você não pode tocar. Você não pode tocar, mas todos os pilares são utilizados para exposição. Então, é um artifício de você criar experiência através do visual merchandising. A gente fala que o visual merchandising hoje, para esse movimento de touchless, para você remontar a loja no distanciamento certo, né? Ele é super importante, porque você vai dar o distanciamento e criar todo o trajeto. Então, você imagine todos esses pilares 360 mostrando os manequins, o movimento. Então, você tem a luz, você tem o som, né, para criar essa experiência, a comunicação visual através das telas. Então, você abusar de telas. Se você não tem condição de pôr muitas telas na sua loja, então trabalhe com a comunicação visual. Então, demonstre como é que está cada procedimento na sua loja, né? E acho que foi feita uma pesquisa também, que eu estava lendo, por que as pessoas, como elas se sentiriam voltando para as lojas, né? Como elas se sentiriam seguro? Primeiramente, a loja limitando a entrada, né? Não deixando... Mostrando essa limitação, que os shoppings também têm feito esse trabalho, né? Mostrando a limitação através de um painel ou através de uma comunicação. Olha, tantas pessoas, quando a gente vai no supermercado também tem essa preocupação, se sente mais seguro, né? Trabalho tanto a comunicação visual no piso de loja, mas o que a gente pode tirar de proveito disso, Mel? O que eu tenho visto em todos os mercados é assim, aquela comunicação básica de piso. Se você olhar o nosso novo trajeto de loja hoje, as pessoas sempre falaram antigamente, olha, lado direito da loja é super importante, porque a maioria das pessoas são destras e vão olhar.
Vamos esquecer isso, porque para onde que você olha hoje? É para o celular. Você está o tempo inteiro olhando para baixo, praticamente. Então, seu piso de loja hoje é um dos trajetos mais importantes que tem. Então, por que não trabalhar essa comunicação visual no piso também, né? Então, até eu dei uma aula esses dias, né, tive a oportunidade de ser convidada pelo IED para dar aula, e eu estava apresentando um case para os alunos, e uma das alunas que apresentou um case também, ela estava falando que ela fez uma pizzaria, fez um projeto de pizzaria, e o carro-chefe dela, dessa pizzaria, era um cupcake de sobremesa. Então, ela utilizou um adesivo no piso para falar, olha, não esqueça de pedir o seu cupcake. Quando você entrava, você já lia ali, né? Nossa, que legal! Então, você cria experiência também através de um adesivo de piso. Então, já que você vai dar todo o distanciamento de piso, por que você não começa a contar uma história no piso, né? Por que você não começa a falar com o seu cliente através do piso? Isso é um touchless. Isso é um movimento de touchless, entendeu, Mel? Ai, que Então, legal! é Nossa, um desafio. você sabe que eu não tinha pensado nisso? E é verdade. A gente sempre está olhando para baixo, né? Porque a gente está com o celular, você está olhando para o chão. Nossa, é impressionante isso. E é uma forma. Aí você tem um mundo para fazer, né? Porque eu acho que você tem bastante possibilidade de tá trabalhando isso. Nossa, que legal, Anne. Eu Sim, nunca tinha e isso é um pensado nisso. artifício barato, isso é um artifício, né, que você consegue fazer com menos custo. Empresas que não têm tanto investimento. Agora, quando você tem a possibilidade de mais investimento, uma das pesquisas que eu li também foi sobre a área de cosmética, sabe? Porque nós que somos mulheres, né, Mel, super vaidosas, a gente quer provar. Então, quando você vai num ambiente de cosmético, como fazer nesse movimento touchless? Que você não pode provar, né? Então, as marcas estão desenvolvendo e já desenvolveram muitos artifícios que é com a realidade aumentada, Mel. Então, aqueles totens que você, em vez de você passar a maquiagem, ela já faz a experimentação na realidade aumentada, entendeu? Então, você tem aquele totem que ele simula a cor do batom, ele simula a cor da maquiagem que vai ficar no seu rosto, né? Então, é um artifício de tecnologia. E tem outros também, por exemplo, a L'Oréal desenvolveu um bárbaro, que já está distribuindo nas lojas, que você coloca através da inteligência artificial, ela mapeia seu rosto. Eu queria mostrar a foto aqui, mas não vou conseguir. Ela como se fosse um barbeador, mas é eletrônico, ele vai mapear seu rosto e ele vai simular no totem, no iPad, qual seria a sua maquiagem, e ele imprime a maquiagem no seu rosto. Então, a pessoa não vai pôr a mão no seu rosto, é um equipamento. Então, todas aquelas experiências que a gente viu na Euroshop, da Rituals, né? Aquela do Rituals. E a Sephora, você não pode pegar mais nada. Você entrar numa Sephora hoje, você não faz nada, você não pode nada. Aquele espelhinho que tem ali não funciona. Porque antes, quando a gente ia na Sephora, a gente pegava, né? O lápis, pegava e ia se maquiando. Então, isso é uma coisa que já deve ter mudado, né? Já vai mudar. O que funcionaria bem é o que a gente viu na Chanel, por exemplo, naquele bar de batons. Eles já tinham um cuidado enorme com a higienização, né? Porque você tem os recipientes individuais, aqueles quadradinhos de acrílico individuais, onde você tem cada batom, né? Em Nova York, nós vimos essa loja. Então, cada batom é separado numa caixinha de acrílico. Você pega isso individualmente e depois você descarta no reciclado. Em vez de você ficar provando o tester, você pode fazer isso em lojas também que não tem tecnologia. Então, você fazer testers individuais que sejam descartáveis ou reciclado e você separar cada produto para o cliente provar, entendeu, Mel? Não, aí e você não utiliza teste. Eu acho que nessa área de cosmética, eu acho que até a tecnologia deve te ajudar bastante. Mas eu fico pensando, como será, por exemplo, comprar um tênis? Eu tenho que experimentar. Como é que, por exemplo, eu vou comprar uma bijuteria? Ah, eu quero comprar um brinco. A gente não compra bijuteria se a gente não coloca na orelha. Você quer ver como é que você fica. Né? Você vai trabalhar com esterilização, Mel, entendeu? Como é que você faz isso? Então, por exemplo, para a ótica, e vale a mesma coisa para a bijuteria. Já tem tecnologia simples de lâmpada UVA,
né? Você vai fazer uma caixinha que é utilizada, por exemplo, pelos dentistas, pelos médicos, só que você vai utilizar isso numa caixinha menor. Então, você faz uma caixinha com essa iluminação, acabou de usar o óculos, põe para esterilizar. Depois põe no painel novamente. A mesma coisa por uma bijuteria. Você põe na caixinha com a lâmpada, né, de UVA, esteriliza e põe novamente. Porque é muito complicado você depender só manualmente de cada funcionário fazer essa limpeza, né? Não, Você tem lógico, que... é. Então, eu sugiro isso. Eu vi já em algumas óticas essa utilização. E para calçado, inclusive, também existe essa possibilidade de você fazer um armário, ou como se fosse um armário pequeno, onde você coloca o sapato, esterilize também, né? Com essa lâmpada. E já tá, muitas coisas estão sendo desenvolvidas, viu, Mel? A gente vai ver Não. muita coisa. E você acha que isso, que na prática, isso vai funcionar? Você acha que as pessoas não vão ficar inseguras? Mesmo que esterilize, de chegar assim no primeiro... Ah, você quer experimentar? Ah, mas isso aqui foi esterilizado? Porque vou fazer uma pergunta, foi? Ou, por exemplo, que nem, por exemplo, a Chile está perguntando, e biquíni? Biquíni já era complicado para experimentar, né? Já era, não era tão fácil. Roupa, principalmente, né? Eu acho que... Como é que você vai esterilizar a roupa? Eu tenho pedido muitos para os fornecedores, tenho visto, de fazer um armário com a lâmpada UVA, mas enquanto isso, o que as lojas estão fazendo? Elas estão estendendo a questão de troca, então você não está utilizando os provadores nas lojas hoje, né? Você pega essa roupa e prova na sua casa e estende esse período de troca. Mas eu enxergo isso há pouco tempo, em prazo menor, que as empresas consigam fazer esses armários com essa lâmpada UVA. E você tira a roupa, põe no próprio provador, esteriliza, né? E tem que esterilizar o provador, inclusive, né? Só que essa lâmpada não pode ter pessoas. Então, quando a pessoa sai, esteriliza o provador. É um processo difícil, mas que eu acredito que a gente, com a comunicação e utilizando outros sentidos, porque você não vai usar só um sentido do toque. Então, você tirar proveito desses 360 graus que a gente fala, de olhar a loja como um todo. Porque hoje as pessoas, elas estão ávidas por ter esse contato, por sentir quem é a marca. Porque por comprar, você compra pela internet. Para que você vai numa loja? Né? Você vai numa loja justamente para você ter algo mais, você ter uma experiência, você ter um consultor da marca, você ter alguém que possa te dar esse suporte. Quando você impede um consultor de falar, por exemplo, no caso da máscara, você vai utilizar da tecnologia. Então, que a gente fala do lifting learning. Então, cada vez mais você utilizar mesas que você coloque o produto, escaneia e ele conte sobre o produto, né? Então, a mesma coisa é você pensar numa escala de uma Amazon Go menor, né? Então, cada vez mais caixas sem caixas, você pagar sem o caixa, né? Você pagar sem passar o cartão de crédito, você utilizar do sensor, por exemplo, que muitos já estão utilizando, né? Então, você sempre repensar a experiência toda de uma loja. Desde quando a gente fala no movimento touchless, você pensa nele até no movimento que a pessoa sai da sua casa. Quando ela sai da casa dela, ela já vai ter procedimentos, né? Dela colocar sua máscara, dela se preocupar, né? Para onde ela vai, horário de atendimento, horário de funcionamento, limitação de entrada. Mas, para não se tornar um ambiente tão pesado e tão chato, nós, como os arquitetos, temos a questão da segurança, principalmente, se preocupar com a segurança do cliente, mas criar experiência. E você vai criar experiência através de sensorial, de todos os outros sentidos. Você não pode tocar, mas você pode ver, né? Você pode ouvir, você pode sentir todo esse ambiente com outros sentidos, né? Então, eu te separei um monte de foto aqui, Mel, mas eu acho que eu não vou conseguir pôr, viu? Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Mas eu acho que é só quem está conduzindo a live, viu? Que consegue, porque eu consegui da outra vez a colocar. Aí nós vamos ter um problema sério para eu conseguir fazer não tem isso. problema. Não tem problema, não tem problema. Mas a gente pode... eu disponibilizo as fotos para... eu posso disponibilizar, depois a gente coloca no Insta da Nova. Pode deixar, você me passa as fotos e a gente faz como faz no feed, né? A gente põe uma foto da outra. Porque você sabe que é uma coisa que você está falando agora, toda essa tecnologia, Anne, ela é cara?
Porque, Então, assim, o varejista já está 3 meses fechado, já está sem grana. E ele ainda vai ter que investir nessa tecnologia. Será que, é, como é que você convence um franqueado a investir numa tecnologia dessa? Que eu não sei quanto custa, por isso que eu estou te perguntando, eu não sei qual é a ordem de grandeza disso. depende do que você vai pôr, né? Por exemplo, os meios de pagamento que você não tem a caixa, o lojista tem que se adaptar o mais rápido possível. Como? Principalmente fazendo, né? Vendo as formas de pagamento dos seus próprios sistemas, né? A Linx mesmo possibilita isso, você já ter com o toque, né? De você não precisar utilizar dinheiro, você pagar de qualquer maneira, de qualquer lugar que você esteja na loja, isso facilita muito. Então, começando com os processos mais simples, como o pagamento. Então, assim, você criar procedimento dentro da sua loja. Primeiro, através da comunicação. Comunicação é barata, gente. É muito mais barato. Você fazer uma comunicação de piso, né? Fazer uma comunicação nas paredes da loja. Você montar a sua loja com manequins. Porque a gente viu, por exemplo, o processo da 25 de março, né? A reabertura do comércio popular. Poucos se preocuparam com coisas simples, né, Mel? Com distanciamento, com comunicação, com informação de quantidade de pessoas dentro de loja. Isso é o simples, Isso eu né? sei. Isso é o simples. Então, isso não custa dinheiro, mas custa uma organização. Você organizar a sua operação. Como funciona a sua operação de loja? Minha operação de loja, ela funciona assim, assim, assim. Como que eu vou comunicar para o meu cliente? Primeiro, horário de funcionamento. Se puder agendar atendimento, melhor ainda. Você vai ter um atendimento mais exclusivo, né? Então, olha, eu vou na sua loja, então, canais como WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as redes sociais para você comunicar seu cliente. Certo. Segundo, utilizando de tudo que você puder para planejar layout de loja. Então, você vai planejar todo o seu layout de loja novamente. Como? Todo mundo sabe o distanciamento, né? De 1,5 m, 2 metros. Então, você tirar o número de araras, no caso de um vestuário. Quando você trabalha com qualquer setor, veja o distanciamento, redistribua seu layout, abuse da comunicação, abuse dos manequins, né? Cada vez mais importante toda a montagem de manequim. Então, utilize e vejam cases, né? Quem já está fazendo isso no mundo inteiro, você já tem muitos exemplos, né? Que você Então, pode copiar. então, e me fala uma coisa. Então, por exemplo, eu entrar numa loja hoje de vestuário feminino, não vai ter mais arara. Você vai ter, Mel, mas vai estar a 2 metros. Então, assim, você vai ter menos araras E e... eu não vou poder ir lá e falar, ai, que legal, quero ver essa blusa. Não. Então, na verdade, você pode, mas desde que você separe ela para depois esterilizar e voltar, né? Para arara. Ah, tá. É, porque Então, tudo que você pegar não pode voltar para arara. Não poderia, né? não Você tem, poderia. você tem que separar e voltar. Então, então, é isso, é assim, o consumidor vai entrar numa loja meio reticente, porque é que nem a gente entra nos lugares, agora você não sabe o que pode e o que não pode. Mas você tem que perguntar, né? Ai, posso Você colocar, não precisaria, porque você tem que contar uma história para o consumidor, Mel. A sua loja ela já tem que falar, ela tem que comunicar isso para o cliente. Entendeu? Então ela vai comunicar, olha, aqui segmenta, aqui é o produto feminino e mostrar muito manequim, muita exposição e comunicação. Você vai comunicar tudo, porque você não precisa falar. Quando você faz um projeto de loja, quando você adapta um projeto de loja para isso, você vai comunicar para o seu cliente. Você tem que trabalhar. Então, se você tem monitores dentro da sua loja, abuse dele. Abuse desses monitores para contar. Né? Se você tem manequins, abuse dos manequins, coloque todos os manequins, diminua o distanciamento. Quando a gente fala de restaurante, quando reabrir restaurante, a gente já viu alguns casos em alguns lugares que reabriram, né? Inclusive no mundo. Então, você tem segurança de você pegar um cardápio novamente na mão? não, Tem que não tem mais esterilizar. cardápio. Então, por que não utilizar do seu celular que está na mão, né? Através de um QR Code que você coloca na mesa, né? Você pegue pelo QR Code, já olha, porque fazer um QR Code hoje é fácil, qualquer um consegue fazer isso no Google, na internet, transformar o seu cardápio num QR Code, e ali a pessoa se sente muito mais segura, né? Olhando o cardápio e pedindo. Então,
pense no seu processo desde o início até o final, né? Então, existem N possibilidades, né? Pensando desde uma grocery da Amazon Go, que abriu um supermercado, né? Que tem o supermercado que é todo por câmeras, que a gente não tem isso no Brasil ainda. A gente tem a Zite, que seria uma loja de conveniência, que seria por sensor. Então, se existe essa possibilidade, que seria o máximo, e existe soluções menores, que seria trabalhar comunicação, trabalhar manequim, trabalhar exposição, trabalhar tudo que você puder nos outros sentidos. Um restaurante, por exemplo, dá mais espaçamento, né? Criar ambientes. A gente até viu aquele exemplo, né, que foi muito divulgado de restaurante em Amsterdã, que eles fizeram aquelas casinhas de vidro, né? Do lado de fora. Os casulinhos, eu vi. Os casulinhos, mas ali é uma solução que você está no inverno, por exemplo, né? Você tem na maior parte do ano o inverno, você tem a possibilidade de ter uma vista, mas por que não os lojistas que são de rua e têm uma área externa não abusar dessa área externa? É lógico, Entendeu? Então, passar a ter algumas coisas do lado de fora, principalmente para restaurante, né? Você sabe que lá na Itália, o meu marido estava falando que você tem que entrar para pedir a mesa, você tem que estar de máscara. A partir do momento que você senta na mesa, e hoje eles estão sentando fora e dentro. Não tem mais aquela. Antes era só fora, agora não. Agora o brasileiro falou que você senta onde você quiser. Só que não tem cardápio. E lá na Itália, eles tecnologicamente eles não são tão, pelo menos na cidade onde o Graziano mora. Então você vai, não tem cardápio, você tem que chegar e o cara fala: olha, hoje de primo a gente tem isso, isso, isso. De segundo, papapá. Aí ele vai dizendo tudo que tem. E não tem mais cardápio na mesa, não tem mais nada, você não toca em nada. Então eu acho que é uma maneira diferente de consumir. E é isso que eu quero, isso que eu queria. Como é que. Sei lá, um montão de coisa que você me falou me dá menos vontade de ir na loja. Eu não tenho vontade hoje. Hoje você falar para mim, você já foi no shopping? Não, mas não tenho nem vontade de ir. Não quero, nem sei o que eu vou fazer no shopping, não vou. Mas como é que. E eu sempre fui, sempre adoro, né? Adoro dar uma olhada no que está acontecendo, no que está na moda, adoro ver essas coisas. Mas como é que a gente vai se comunicar? Uma coisa é a comunicação dentro da loja, isso é legal. Mas como é que você vai criar em mim essa vontade de eu ir na tua loja para ver alguma coisa? Com toda a insegurança que eu tô, com todo esse. Isso não pode, isso não pode, isso não faz. Então é melhor nem ir. A comunicação. Por exemplo, se você tivesse um provador virtual que você brincasse, por exemplo, você gosta de roupa e se visse com vários tipos de roupa, por exemplo, realidade aumentada, por exemplo, a IKEA. Você tem o seu celular, você vai escolher um móvel, um mobiliário para você. Você abaixa o aplicativo deles, você vai na loja e você já vê como é que ficaria na sua sala aquilo. Então, você tira a foto do móvel e você vê como vai ficar. A mesma coisa na sua roupa. Você não precisa provar roupa, mas você aplica o seu celular ali numa realidade aumentada e, por exemplo, você vê como é que você ficaria. Então, é uma das experiências que a gente está testando, que o mundo inteiro está testando, porque não existe uma fórmula, né, Mel? Não existe uma fórmula ainda. Né? A gente está falando de experiência de loja, você deixar a pessoa à vontade. E como é que você deixa à vontade hoje? Né? Você deixaria à vontade se você não te precisasse tocar em nada, se você utilizasse tecnologia para tudo. Mas, hoje, quem são os varejistas que têm essa condição? Os grandes varejistas. Então, a IKEA já tem soluções bacanas, né? A Amazon já tem soluções maravilhosas que você entra na loja e simplesmente você não tem contato com ninguém, você não tem atrito com ninguém, você pegou, pôs na sua sacola e vai embora. Então, poucos contatos você tem, né? Poucos atritos você tem. E como você transformar isso para um pequeno varejista? Justamente utilizando criatividade. A gente vai utilizar a criatividade através do quê? Da ambientação das cores. Então, a gente está falando muito da arquitetura da cura. O que seria a arquitetura da cura? São os materiais, as cores, a iluminação, né? Você trazer esses elementos também. Então, quais são as cores? Você pode, né, trazer cores. A gente está falando de um verde, por exemplo, trazendo esse elemento de saúde. As pessoas remetem muito à natureza, então trazer o verde, trazer iluminação natural e trazer toda a parte de comunicação visual. Então, a comunicação vai falar com o cliente, a música vai falar com o ambiente, a luz vai falar com o ambiente. Você vai ter que contrabalancear.
porque nós não podemos mudar a realidade do mundo hoje. E aí, isso é mais ou menos aquilo que a gente conversou, a gente já até conversou sobre isso, a gente até assistiu algumas palestras sobre isso no Euroshop, do design pós-traumático. Tem a ver? Tem também, a gente aplica o design pós-traumático E acho que é junto com legal você o explicar. Touchless. O que é o design pós-traumático? Acho que é legal você explicar para o pessoal entender. O design pós-traumático, ele já veio apresentado pela WGSN, na NRF, e houve uma aceleração por conta da pandemia. O que isso significa? Toda essa incerteza que a gente está vivendo hoje, né, no mundo, de uma incerteza principalmente financeira. Hoje a gente tem incerteza da saúde, da sua vida, da vida dos seus familiares, e uma incerteza política também que a gente está vivendo no mundo inteiro, no Brasil muito mais, mas todas essas incertezas, ela traz um trauma para as pessoas. Então, como você trabalhar esse design pós-traumático? Justamente quando você vai consumir, quando você vai sair da sua casa para consumir, você vai ter, eles estudaram 3 perfis de consumidor. Então, você vai ter o estabilizador. O que seria esse estabilizador? Ele vai buscar, quando vai no supermercado ou qualquer loja, a gente pode tirar partido disso também. Menos produtos. Então, uma curadoria de menos produtos. Então, você vai... Como você tem todo esse espaçamento da loja e você tem que retrabalhar a loja inteira, você vai trabalhar menos produtos. Então, por quê? Eu vejo, por exemplo, um exemplo do que aconteceu comigo, logo na pandemia. No começo da pandemia, eu falei, poxa, eu vou no Atacadão, vou comprar tudo que eu preciso e volto. Quando eu cheguei no Atacadão, tava muita gente, aquele monte de produto. Eu fiquei estressada, eu falei, eu não vou comprar aqui. Eu saí e fui para o Pão de Açúcar, paguei mais caro para me sentir mais segura. Por quê? Existe uma curadoria menor de produto. Então, nos Estados Unidos, eles citaram o exemplo comparando, né, um mercado alemão, o Aldi, com o mercado Walmart. Então, no mercado Aldi, lá nos Estados Unidos, você tem, em vez de 10 tipos de ketchup, você tem 2. E assim acontece quando você tem uma curadoria selecionada. Ao invés de você ter muitos produtos, você tem menos produtos. Isso vale para tudo. Então, você tem o perfil estabilizador que vai te direcionar tudo. Para um restaurante, em vez de você pôr o cardápio inteiro, seleciona menos produtos. Supermercado, em vez de você pôr uma exposição enorme, você diminui. Loja de roupa, tudo você vai diminuir essa curadoria, então você vai criar um perfil que chama estabilizador. Eu me considero uma estabilizadora, porque para tomar decisão, você vai querer mais assertivo. Então você não quer perder tempo em tomar decisão. Você já toma decisão, Mel, todos os dias no seu negócio, na sua vida. Quando você vai consumir, você quer o quê? Que aquilo já esteja pronto para você. Já esteja montado para você. Então, ali é o perfil estabilizador. O segundo perfil que a gente fala são os perfis dos locativistas. O que significa isso? Hoje, por exemplo, nós estamos em home office na maior parte das pessoas. Quem pode está em home office. Então, você passa a consumir aquilo que está próximo a você. Você passa a reacender todos os bairros. Então, você vai revisitar esse bairro. Você vai consumir perto da sua casa, né? Você vai deixar de viajar para o exterior, por exemplo, e consumir dentro do seu país. Então, a gente fala que são os locativistas. A gente vai ver um movimento muito forte dos comércios, dos bairros serem reacendidos e repaginados. Então, você vai valorizar esse comércio local. São os locativistas. Então, a gente vê esse movimento também como um movimento de design pós-traumático. E o terceiro, que seria os otimistas, né? Seriam os ativistas otimistas. O que significa isso? Foi acelerado principalmente na pandemia, porque nós começamos a nos identificar, a maioria dos consumidores, com aquelas marcas que têm preocupação com a sociedade. Então, ela vai ter os mesmos valores, o mesmo engajamento. Eu vou escolher o produto que tem a ver com os meus valores. Eu só vou consumir aquele porque ele se preocupou, ele tem uma bandeira, ele defende, por exemplo, né, a diversidade, porque ele tem preocupação e doou na pandemia. Então, eu vou escolher
pelo propósito da marca, que tem a mesmo a ver com o meu propósito de vida. Entende? Então, e tudo isso, você imagina o quanta coisa que o varejista tem que pensar hoje. Se você colocar, são coisas simples, mas o varejo, ele é, como diz o Manuel, né? Ele é a junção de um monte de coisas simples, entende? São várias coisas numa só. Então, você vai ter que pensar, né? Olha o comércio do bairro, como ele vai ter oportunidade também, né, Mel? Porque Opa! você se deslocava, por exemplo, aqui em São Paulo, a maioria dos centros, na Faria Lima, na Paulista, você vai deixar de consumir nesses locais para consumir no seu bairro. Então, você se deslocava para almoçar e consumia naquele lugar. Hoje, não, você está perto da sua casa e o movimento que a gente vê dos escritórios é que muitas empresas elas vão adotar o modelo híbrido. Então, você vai ter 2 dias, por exemplo, na empresa e 3 dias em casa. Então, você vai consumir próximo à sua casa e tudo isso vai ser reacendido. Então, a gente tem oportunidade de revisitar todos esses bairros e refazer o comércio. Quando a gente fala da relação comércio e cidades, as cidades elas são formadas em torno do comércio. Então, o comércio é muito importante. E tudo isso que nós estamos vendo com o comércio fechado, ele afetou todo um país. Porque é uma economia que gira em torno disso. Né? Tudo gira em torno disso. Olha a importância que é o nosso setor, que é o varejista, né, Mel? Muito. Não, e eu vou te falar uma coisa, eu fico assim, admirada com a quantidade de informações que vocês, arquitetos, têm que ter para poder. Porque vocês vão ajudar o varejista a criar a experiência. Como é que você. O número de informações que eles têm que ter para criar essa experiência dentro da loja, que isso é complicado. Porque não são vários fatores que, como você falou agora, você falou um monte de coisa. Várias coisas que eu não tinha nem pensado. Eu falei, mas é verdade. Como é que a gente cria? A gente faz que aquele ambiente ainda crie conexão com o consumidor neste momento que você trabalha com insegurança, com necessidade de proteção, com medo, com ansiedade, com angústia. Às vezes as pessoas também querendo se recompensar, porque o consumo é um pouco disso, se recompensar de tudo que passou esses últimos 3 meses. E como vocês, arquitetos, que a gente pensa que às vezes, não, o arquiteto vai lá, ele faz, né, o layout e tal. Mas não é só isso, é um monte de outras coisas que vocês pensam para poder criar realmente um ambiente agradável para que aquela marca consiga vender o que ela precisa vender. Né? Então, eu acho que é tanta coisa, né, Anne? É tanto detalhe que você tem que estar ligada para poder oferecer isso para o consumidor. E hoje não é muito fácil, porque, que nem você falou, algumas tecnologias são muito caras. Não dá ainda para você ter. Eu vi um exemplo em Berlim, Mel, que eu acho que é bem bacana quem estiver assistindo também pesquisar, que é muito legal. No nosso Instagram também nós postamos essa loja, que é um modelo de flagship da H&M em Berlim. Ela foi inaugurada esse ano, inclusive em janeiro. Eu tive lá em fevereiro. E ela utiliza, óbvio que ela já utiliza o Omnichannel, né? Porque você pode comprar na loja, entregar na sua casa, ou aquilo que falta também tem os terminais que você pode comprar lá. Mas além da tecnologia, o espaço como foi pensado de uma maneira simples e uma maneira que eu acredito muito no design pós-traumático. Ele foi citado, até esse exemplo eu já tinha visto em Berlim e já tinha ligado ao design pós-traumático, e a agência WGSN lançou o mês passado e mostrou que realmente essa loja era um design pós-traumático. Então é a H&M de Berlim. Qual que é o diferencial? Ela é uma loja de bairro. Então, você fala de um locativista, ela vem para um cliente locativista que está ali no local. Ela utilizou do quê? Logo na vitrine, você tem ela é envidraçada, você utilizou da própria vitrine para criar bancos do lado externo. Então, você tem bancos, as pessoas sentam ali na minha frente, já começam a conversar ali do lado externo. Entrou na loja, ela é toda feita de um verde menta. Ela é todinha pintada de um verde menta, um piso de pedra. E ela é simples, com arara simples, como se você estivesse num ambiente muito mais residencial. Então, a gente vê essa tendência, muito desses elementos residenciais, porque as pessoas querem ir numa loja e se sentir em casa. Então, você vai trazer esse elemento das pessoas se sentirem em casa, você utiliza de formas orgânicas, todos os espelhos, eles são arredondados, e as araras simples,
uma integração com o ambiente externo do lado de fora. Então, você entra na loja, você tem uma grande área externa. Então, você pode... eles fazem os eventos da loja todo no lado externo. Então, você tem ventilação natural, iluminação natural. Eles tiram partido também do café, que é de materiais orgânicos, materiais naturais. Então, tem toda a preocupação que cada vez mais a gente vai ver, né? Do ser humano se preocupar, né, com a sua saúde. E que foi acentuado mais na pandemia ainda. Porque aquelas pessoas que se preocuparam com a saúde e se preocupam, elas têm, né, a resistência maior. Elas tiveram a resistência maior. Então, você tem toda essa valorização do ambiente externo, do natural, do simples. E quando a gente fala também do touchless, a gente fala de materiais. Então, a preocupação na hora da gente projetar um espaço, de escolher um espaço, de materiais que sejam de fácil limpeza. Então, pensem nisso, né? Fácil limpeza, olhar o material com fácil limpeza. E essa loja é um exemplo tanto de design pós-traumático, quanto alguns exemplos touchless de materiais que você possa ter fácil limpeza, de simplicidade na loja, menos elemento da loja, maior circulação na loja, integração com a área externa, com toda a área externa. Então, é uma loja linda e simples, porque quando a gente pensa numa flagship, a gente pensa em alta tecnologia, em altos materiais e não. A gente vem com elementos materiais mais naturais, a gente vem com elementos naturais, com essa arquitetura da cura que a gente fala, com toda essa experiência que a gente pode trazer. E contrabalancear tudo isso. Não toque, não mexa, não faça, mas que a pessoa entre no ambiente e se sinta mais segura e tenha mais... se sinta, né, mais estabilizada com esse ambiente. Né? E a gente não tem ainda uma loja aqui no Brasil assim, né? Ainda não vimos uma transformação dessa, por enquanto. Não sei, a gente também não viu o que está abrindo ainda, precisa todo mundo Vai abrir. começar a abrir, eu acho que a gente tem trabalhado muitos clientes, por exemplo, a gente está com um projeto novo da Claro, fazendo um projeto bem bacana, unindo toda essa parte de design pós-traumático e estamos unindo também a parte de tecnologia, porque quanto mais tecnologia você coloca, quanto mais touch você põe, o ser humano precisa de mais... Quanto mais tech, mais touch. Então, a gente faz esse contrabalanceamento. Quanto mais tecnologia, você trabalha mais elementos naturais. Contrabalanceia isso, né? Então, a gente tem trabalhado esse projeto novo, que vem com todo esse novo desenvolvimento. Então, a gente desenvolveu muita tecnologia, só que a gente entrou com toda uma iluminação natural, a gente entrou todo com uma biofilia, então, com elementos naturais, com verde natural, com pedra, com materiais de pedra, com a madeira, com toda essa questão de sensação e arquitetura da cura que a gente fala, contrabalanceando, criando experiência. Então tem muita tecnologia, muito painel, muito touchscreen, a gente fala da tela Ghost agora, que é uma tela que a gente viu na Euroshop, você estava lá comigo. Lembra daquela tela que a gente viu, que ela é toda transparente, você vê atrás? Lembro. Você possibilita? Então é uma tela que você consegue pôr todos os produtos e ela dá transparência para o ambiente, né? Que é a tela Ghost. Então, a gente está utilizando bastante tecnologia, mas a gente está utilizando muito elemento natural, Mel. Bastante verde, muito elemento de madeira, muito elemento de pedra, iluminação natural em tudo, entrando em iluminação, batendo sol, porque muito que a gente tinha daqueles ambientes claustrofóbicos, de ar-condicionado o tempo inteiro, a gente está contrabalanceando, trabalhando mais área externa, trabalhando mais iluminação natural. Então, a gente tem trabalhado mais isso, né? E fazendo esse contrabalanceamento. Não, e o que eu acho que assim, a gente chegou no momento, eu acho que isso não é só na arquitetura, eu acho que também, principalmente no direito, que é a economia do cuidado. Agora a gente entrou no momento de cuidar das pessoas, né? Cuidar dos nossos clientes, cuidar do consumidor. Eu acho que esse cuidado de fazer a pessoa se sentir bem, da pessoa entrar no lugar e gostar de estar lá, eu acho que isso faz toda a diferença, porque esse cuidado, eu acho que, sei lá, cada um fazia de um jeito, eu acho que não era uma coisa tão difundida como é hoje. Hoje, realmente, o cuidado, essa preocupação com saúde veio para todos os segmentos. Né? Inclusive, arquiteto pensando nisso, a gente também pensando na saúde dos nossos clientes. Hoje, na verdade, a gente tem que fazer o nosso cliente se sentir mais seguro. É difícil, né? Mas a gente tem esse papel. E eu acho que é realmente você ser mais receptivo, você ouvir mais, praticar a escuta ativa, ser menos resistente,
com menos pré-julgamento, para você realmente poder pensar junto, né, com o seu cliente, de qual é a melhor forma da gente hoje vender o nosso produto, qual é a melhor forma da gente atender o nosso cliente. Eu acho que a economia do cuidado ela vai ensinar muita coisa para todos nós, ela já está ensinando, né? A gente está entrando na quinta revolução, né, Mel? A quinta revolução que a gente fala industrial, que seria o quê? O homem passa a ser o centro, a máquina, ela faz tudo o que o homem fazia. Então, a gente vê cada vez mais essa tendência tudo que é repetitivo, vai ser substituído por máquina. Só que o homem, ele se torna o centro. Quando ele se torna o centro, o humano se passa a ser o mais importante ali. As relações humanas. Porque tudo que é repetitivo passa a ser feito por máquina. Então, todas essas profissões que são repetitivas, a gente vai ver cada vez mais elas serem substituídas por máquinas, por robôs, inteligência artificial. E o que vai fazer diferença? São as relações humanas, né? Então, seja no seu trabalho, da parte jurídica, que cada vez mais está sendo substituído também, né? Por robôs, por inteligência artificial, e o que faz diferença é a relação humana, através de qualquer loja que a gente está falando, porque se for comprar por comprar, está sendo substituído, né? Comprar por comprar, você compra pela internet, mas o que a gente busca muitas vezes é essa relação humana. Então, nós, como arquitetos, quando vamos projetar um ambiente, a gente sempre pensa na segurança do cliente, na relação do cliente, como ele vai se sentir, né, nesses espaços. E como a gente faz isso? Trazendo esses elementos, né? Estudando profundamente cada negócio, estudando profundamente o cliente, o que ele espera, né? Como ele espera ser atendido e surpreendendo. Mesmo no ambiente como a gente está touchless, você vai surpreender se você colocar uma imagem, uma comunicação que converse com ele desde o piso que você entra na loja. Né? Desde a hora que você entra na loja. E isso é uma coisa legal que alguns anos atrás, você se lembra quando começou a misturar no próprio ambiente o velho e o novo? Que isso chama atenção, né? Você colocar, na verdade, uma casa moderna, mas de repente você coloca um vaso antigo, de repente você coloca um quadro. Isso que eu acho que é o que vai acontecer agora, quando você fala que você vai unir a tecnologia com a biofilia. O que tem a ver, né? Uma TV LED, ou sei lá, essa tela... A tela Ghost, por exemplo. Uma tela Ghost com, de repente, umas plantas, assim. Mas é isso que eu acho que traz a criatividade. E outra coisa, eu acho que o verde traz uma sensação de limpeza, né? De pureza. Que eu acho que a arquitetura da cura, Mel. É a arquitetura da cura. É a arquitetura da cura. Então, a gente traz todos esses elementos, né? E também, né, Anne, aquilo que a gente tem conversado até aquela última live que a gente fez, uma das últimas, sobre a neurociência. Como a neurociência também está sendo trazida para a arquitetura, né? De você trabalhar as emoções do seu consumidor, trabalhar como ele vai reagir emocionalmente a cada ambiente que você criar, né? Dentro da porque loja. A gente sempre tem que lembrar, quando a gente trabalha, começando lá, como é que se formam as memórias, né? As memórias, elas vão se formar por repetição e por emoção. Então, você só vai ser lembrado por repetição e por emoção. É assim que as lembranças são feitas, desde quando a gente era criança. Então, como que a gente aprende na nossa infância? Repetição. E como você lembra de qualquer coisa? Emoção, aquilo que te emocionou. E quando a gente vai fazer um ambiente, a gente sempre lembre repetição e emoção. Repetição e emoção. E como que a gente põe na neuroarquitetura isso? Porque muitas vezes a gente faz um projeto e não tem como medir ele cientificamente de que ele é apropriado para aquela loja. Olha, teve bastante resultado, mas não foi só a arquitetura, o ambiente, o que é. Então, a neuroarquitetura, ela vai trazer o quê? Todo esse estudo neuro, né, que a gente fala, neurolinguístico, neurosensorial, mas através de equipamentos. Você vai medir, né? Principalmente você pega 30 pessoas, você vai pôr um equipamento, vai fazer uma pesquisa e você vai mostrar um projeto de loja, fazer toda essa experimentação e ver qual lado do cérebro está reagindo e como está reagindo. Você vai medir isso. Então, a neuroarquitetura é através de equipamentos, você vai medir como uma loja ela se comporta para o consumidor e o que você pode modificar. Então, já existe a ciência disso, muitas marcas já estão começando a utilizar e medir aquela experiência e como aperfeiçoar essa experiência para o consumidor. Né? Isso é bárbaro, né? Eu acho que, gente, a neurociência tem que estar em tudo, inclusive no direito.
Eu acho que nós, assim como advogados, nós temos que entender muito, né, de como trabalhar as emoções do cliente, do que aquela advocacia antiga que o cliente chega, você aterroriza, intimida. Ai, vai acontecer isso, coitado. O cliente sai desesperado porque você acaba deixando ele, às vezes, mais nervoso do que calmo. Eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que hoje a gente tem que trazer realmente soluções e entender a emoção e se colocar no lugar do cliente, o que ele está sentindo, para a gente poder encontrar a melhor solução, que é o que a arquitetura também faz. Mas, Anne, a gente está chegando no final da nossa live e eu queria, assim, o que você pode dar de 2, 3 dicas, né? Porque a gente tem pouquinhos minutos aí, para quem realmente não tem grana, não está assim, não tá dando para fazer altos investimentos, mas eu vou abrir a minha loja. Como é que eu posso criar essa emoção, trazer meu cliente mais perto? Você falou da comunicação do piso, você falou Uma de trabalhar pintura. de todos os sentidos, você falou da própria forma de pagamento, que eu acho legal, e o que trabalhar na emoção, né? Como Cor primeiro, né? cor. Cor. Então, assim, você tem possibilidades de pintura, porque você vai receber seu cliente na loja com carinho. Então, às vezes, uma pintura, uma comunicação visual. Quando a gente fala, por exemplo, em biofilia, você tem os elementos diretos e indiretos. Diretamente é aquele elemento já natural que você traz, a plantinha natural. Indiretamente, através de imagens. Então, uma imagem que traga relaxamento, seja através dos seus monitores que já existem, que você traga, seja através de imagens que você mande fazer, né? Que você compre, mande fazer através de adesivos. Então, assim, existem N maneiras de você fazer. Desde a comunicação de piso de loja, em vez de você pôr... Você pode brincar até com o pezinho que você está colocando ali de distanciamento e pôr uma mensagem ali, né? De distanciamento. Alguém te firme ou... Olha o distanciamento aqui. Como, por exemplo, a Starbucks fez uma coisa tão simples, que foi quando se fecharam todas as lojas e eles estão tendo essa possibilidade de você comprar pelo aplicativo e você retirar o seu café lá. Quando você retira seu café, não está só escrito mel, ele está escrito ali uma mensagem positiva. Olha, aguente firme. Um restaurante, por exemplo, que é perto do escritório também, que é o Baianeira, do nosso escritório, ali na Barra Funda, cada dia que você vai lá e pega a sua comida no delivery, eles dão um poema para você. Ai, que fofo. Lindo, Escrito à lindo. mão. Escrito à Fofo. mão. Que Então, faz assim, toda a diferença, né? Escrito à mão, gente, faz toda a diferença receber um cartão escrito à mão do que você receber um e-mail. Nossa, é tão diferente, né? O que Então, você assim, você sente, pode né? trabalhar comunicação em primeiro lugar, né? A questão de visual merchandising cada vez mais é importante Forte. você montar a loja adequadamente para o seu cliente. Como eu falei dessa loja que abriu na China, que possibilitou essa balala, né? Que possibilitou em cada pilar você ter os 360 graus de exposição. Então, trabalhar materiais, mostrar limpeza, preocupação com a limpeza, com distanciamento, mostrar toda essa experiência, né, que começa desde a hora que você recebe o cliente na entrada até a hora que você fala obrigado e volte sempre. Então, ter todo esse cuidado, desde a parte da pintura, comunicação, trazendo elementos. Se você pode trazer elementos naturais, traga. Se você pode trazer iluminação natural, traga. Se você pode trabalhar comunicação através das suas telas, traga. Mude a sua maneira de pagar através, né, de autosserviço. Então, facilite para o cliente, para que Não, e ele eu se acho sinta que seguro. e eu acho que dentro disso tudo é o acolhimento também, né? Eu acho que é você receber esse consumidor de uma forma mais gentil, mais acolhedora, porque as pessoas às vezes até falta de treinamento hoje, isso que treinamento de equipe vai ser uma coisa muito importante, porque você não vai ter mais o sorriso da pessoa, né? Você vai ter os olhos só. Né? E eu acho que os olhos vão ter que dizer muita coisa e a forma que você vai se comunicar tem que ser muito gentil. Eu acho que você viu aquele vídeo que tem o cara na porta de um shopping colocando álcool, espirrou álcool na carinha do No, menino. no rosto da pessoa, no olho. Gente, isso É treinamento. é um descuido, é uma coisa assim que eu, se fosse mãe daquele, eu ia dar um soco na cara daquele porteiro. Por quê? Mas é falta de treinamento, quer dizer, não está tendo cuidado. A equipe, eu acho que entra aí. Ok, a toda a parte de arquitetura, de cura, que eu acho que você falou, foi sensacional, mas, gente, o francador também tem que treinar a equipe dele.
E franqueado também. As clínicas, na verdade, a equipe que atende o consumidor tem que estar preparada, porque as pessoas vão estar chegando no estado de ânimo alterado e você tem que ser muito gentil. As palavras que você vai utilizar, até, por exemplo, fala, olha, por favor, o senhor pode colocar o gel, ou por favor, o senhor ajeite a sua máscara. Às vezes a pessoa chega com a máscara aqui. É que nem falar quando falaram que não, que o motorista do ônibus não podia deixar as pessoas entrarem no ônibus sem máscara. Olha que difícil. Como que ele vai fazer? Não, o motorista do ônibus começar a brigar e você sabe que as pessoas brigam, porque já está todo mundo meio alterado. Ó, você tem que pôr a máscara. A máscara eu não coloco. Então, quer dizer, eu acho que tem todo o preparo aí do varejista de estar preparando a sua equipe para atender esse consumidor que está mais sensível, né? Eu acho que isso é super importante. E você vê, abusar de comunicação. Toque, comunicação. Tudo. E por que não fazer uma coisa funny, né? Fazer uma coisa mais bacana, mais leve, colorida, engraçada. Isso, comunicar né? de uma maneira mais leve, porque nós estamos num momento, né, difícil e pesado para todo mundo. Então, para comprar tem que ser a melhor maneira possível, mais leve. Então, use e abuse de todos esses elementos que eu falei hoje, desde o design pós-traumático, curadoria de produto, diminuir produto, comunicar melhor, apresentar melhor e trazer todos esses elementos que foram falados, que com certeza a gente vai conseguir atender melhor e receber melhor o consumidor, né? Com mais empatia. Anne, foi uma aula hoje. Se eu tivesse um negócio, eu já ia lá agora arrumar tudo. Preciso. Olha, muito obrigada, né? Eu sou sua fã, você sabe. A gente aqui, nas nossas lives aqui da Nova Prada, a gente está sempre querendo trazer alguém que traz um insight legal, né? Para os nossos clientes, para quem hoje trabalha no varejo. Então, sabe, eu acho que é muito importante. Aula de arquitetura, a gente fala de finanças, a gente vai falar de relações trabalhistas, a gente vai trazendo assuntos que são de interesse do mercado e com pessoas que, como você, né? Nossa, foi uma aula. Eu adorei. Imagina, eu que agradeço o convite, mas eu também sou sua fã e de todo o trabalho que a Nova Prado faz e de toda a nossa relação que a gente tem no Retail Design Institute, né? Ao qual você é diretora acadêmica e que a gente busca trazer isso também para os varejistas, né? Toda essa preocupação, desde o contrato, do design, do atendimento, de tudo. E assim, eu só tenho a agradecer e nós estamos juntos nesse processo, né? De trazer informação e replicar para multiplicar, né? Não, o varejo conta com você, você sabe. Obrigada. Anne, obrigada mesmo, obrigada de coração, querida. E espero que você tenha uma boa semana. E essa semana, gente, quem está ouvindo a gente vai ter uma live quinta-feira para falar sobre microfranquias, que também é a hora, né, a bola da vez agora. Então, a gente vai falar sobre esse tema na quinta-feira, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, querida. Um beijo, gratidão imensa. Tchau, tchau, gente. Tchau. E agora, Bi? Encerrar agora? Eu tava vendo ainda. Ó, encerrar agora?